Só de quantas maneiras uma família de 5 pessoas pode se sentar em um banco de 5 lugares, ficando duas delas, por exemplo, pai e mãe, sempre juntos e em qualquer ordem. Então é uma questão muito parecida com a anterior, só que agora ela traz agora um diferencial, é que esse pai e mãe sempre terão que ficar juntos. Então percebam aí que eu já comecei a escrever, né, a resolver, onde que pai e mãe eu escrevi com as letras P e M, e os filhos eu chamei de F1, F2 e F3, e vocês vão realocar eles em um banco. Então imagina aí que o banco deles já estão aqui colocado, né? E que eles vão se sentar e que vão permutar eles entre si, né? Onde que esse pai e mãe, agora eu vou chamar de uma letra X, porque vou permutar esse pai e mãe, né? Essas duas pessoas, entre seus filhos. E uma maneira de se resolver essa questão, pessoal, é somente permutar o pai e mãe, o filho um, o filho 2 e o filho 3. Então, em vez de eu colocar o pai e mãe, agora eu vou colocar somente o bloco X, né? Essa é uma quantidade de permutação pelo princípio fundamental da contagem. Vou dividir em 4 etapas. As possibilidades para esse primeiro banco, entre aspas, né? Já que no caso seria 2, porque se eu for colocar o pai e mãe, então teriam 4 possibilidades da família, né? Sentando, por exemplo, vamos dizer que eu sentei o pai e a mãe nesses dois bancos, me sobram somente os 3. Então teriam 3 possibilidades, depois 2, depois 1. Não, seria 4 fatorial. É a mesma coisa que 24 possibilidades. Só que eu escrevi, né, nesse primeiro caso, seria a possibilidade de sentar pai e mãe. Só que também tem a possibilidade de mãe e pai, né? Então esse X também poderia ser escrito como mãe e pai. Seria outra forma, né? Só que se eu for chamar esse mãe e pai de X e fazer a mesma contagem, vai dar também 24 possibilidades. Ou seja, no caso isso aqui seria o primeiro caso, onde que seria o P, M, essa sequência, mas também eu teria um segundo caso, onde que agora terá mãe e pai. Se eu fizer novamente pelo princípio fundamental da contagem, né, dividir em etapas. Só que agora vou chamar isso aqui de outra formação, chamada formação de P, onde formação P seria MP agora, mãe e pai, né? Chamar de uma letra X, T, né? Então, no caso eu teria a letra T, que no caso é outra formação, agora é mãe e pai, e os filhos F1, F2 e F3. E pelo princípio a gente viu aqui, ó, que se eu contar, vai dar 4 fatorial, novamente, que é 24. Então, como é dois casos, então eu vou somar o caso que é pai e mãe e o caso que é mãe e pai. Totalizando 24 com 24 vai dar 48 maneiras de sentar, certo? Outra maneira de se pensar essa questão que seria praticamente a mesma, mas a gente pode resolver de forma mais rápida. Onde que eu vou chamar esse bloco pai e mãe novamente de um X, né? E eu vou fazer a permutação entre seus filhos. Permutação, a gente já sabe que pelo princípio que é 4 fatorial, né? Só que ele fala em qualquer ordem. Não questão aparecer isso, pessoal. Então vai ter os dois casos, né? Pai, mãe, pai, que seria 2 fatorial. Então o 4 fatorial é o x com os F1, F2, F3, mas eu posso permutar essas letras entre si, né? De quantas formas? De duas formas, ou seja, 2 fatorial. Então fazendo aqui o produto, 2 fatorial vezes 4 fatorial é 2 vezes 24, que vai dar 48. A gente pode fazer pelo princípio ou pela permutação, né? Então a maneira de resolução fica a critério de vocês.